Olá, chegamos à nossa sexta videoaula da disciplina de Lógica e hoje vamos tratar do conteúdo existencial das proposições. O que é um conteúdo existencial? O que queremos dizer quando falamos de conteúdos existenciais? De maneira bastante simples, uma proposição tem conteúdo existencial quando ela afirma ou nega a existência de algo. Um exemplo: se digo há livros sobre a mesa, estou afirmando a existência de livros sobre a mesa. Por outro lado, se eu disser não há unicórnios, estou negando a existência de unicórnios. Veja, as duas proposições possuem conteúdo existencial. A primeira afirma, enquanto a segunda nega. Agora, por que isso é importante? Porque o conteúdo existencial afeta diretamente a verdade ou a falsidade de uma proposição. Se uma proposição afirma que algo existe, mas esse algo não existe na realidade, então a proposição é, consequentemente, falsa. Por exemplo, se eu disser há dragão na minha, ou há um dragão em minha garagem, mas não há um dragão lá, então esta minha proposição é falsa. Como observamos conteúdo existencial em proposições categóricas. Veja, vamos ver como o conteúdo existencial se aplica a proposições categóricas, que são aquelas que se relacionam, como vimos anteriormente, a duas categorias, como todos os seres humanos são mortais ou alguns pássaros são carnívoros. Nas proposições categóricas, o conteúdo existencial está presente nas proposições particulares, ou seja, naquelas do tipo e o. Vamos lembrar, o que é uma proposição do tipo e? É aquela particular afirmativa. Alguns S são P, entre aspas. Temos como exemplo, alguns soldados são heróis. Já as proposições categóricas do tipo O são aquelas particulares negativas. Entre aspas, alguns S não são P. Como exemplo, temos alguns soldados não são heróis. Essas proposições afirmam que existe pelo menos um membro na categoria do sujeito, que é S, que tem ou não tem a característica do predicado, entre parênteses, P. Por exemplo, quando digo alguns soldados são heróis, afirmo que existe pelo menos um soldado que é herói. Já se digo alguns soldados não são heróis, afirmo que existe pelo menos um soldado que não é herói.
O importante nesse contexto é que as proposições particulares sempre têm conteúdo existencial. Porque elas afirmam, veja bem, elas afirmam que há pelo menos um membro na categoria do sujeito do qual eu digo algo que se relaciona com o todo, com uma categoria completa. Isso significa que se a categoria do sujeito for vazia, ou seja, se não existir nenhum membro nessa categoria, então a proposição particular será falsa. Cito como exemplo: se não houver soldados, então alguns soldados heróis, alguns soldados, quando eu digo alguns soldados são heróis, ou quando digo alguns soldados não são heróis, serão falsas. Ou seja, essas duas proposições serão falsas. Agora vamos ver como o conteúdo existencial se relaciona com as proposições universais do tipo A, que são proposições universais afirmativas, certo? Entre aspas, todos os S são P. Exemplo, todos os habitantes de Marte são louros. E agora, as do tipo E, que são proposições universais negativas. Entre aspas, nenhum S é P. Como exemplo, temos: nenhum habitante de Marte é louro. Aqui a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? Porque nas proposições universais, o conteúdo existencial não é tão claro quanto nas particulares. Por exemplo, se eu disser todos os habitantes de Marte são louros, estou afirmando algo sobre os habitantes de Marte, mas não estou afirmando que existem habitantes em Marte. Ou seja, a proposição universal não necessariamente afirma a existência de membros na categoria de sujeito. Isso pode gerar alguns problemas lógicos. Veja, se Marte for desabitado, então a proposição todos os habitantes de Marte são louros seria verdadeira, porque não há nenhum habitante de Marte que não seja louro. Mas, ao mesmo tempo, a proposição nenhum habitante de Marte é louro também seria verdadeira. Por quê? Porque não há nenhum habitante de Marte que seja louro. Isso parece contraditório, não é? Afinal, como duas proposições opostas podem ser verdadeiras simultaneamente, ao mesmo tempo? Então nós vamos ver aqui, seguindo no nosso conteúdo, o problema do quadro de oposição tradicional. Tá? Esse problema nos leva a uma questão importante sobre o quadro, esse quadro de oposição tradicional, que é um esquema que mostra
que mostra as relações lógicas entre proposições categóricas. No quadro de oposição, as proposições do tipo A e O são consideradas contraditórias. Ou seja, se uma é verdadeira, a outra é falsa. E vice-versa. O mesmo vale para as proposições E e I. E aí, eu volto a frisar. Tenha sempre em mente a que se referem essas letras. Quais os tipos de proposições categóricas são representadas, simbolizadas por essas letras, certo? Então, no entanto, seguindo aqui com o nosso conteúdo, se considerarmos que as proposições universais do tipo A e E não têm conteúdo existencial, enquanto as particulares, que são I e O, têm, isso pode gerar inconsistências. Por exemplo, se Marte for desabitado, tanto todos os habitantes de Marte são louros, proposição categórica do tipo A, quanto alguns habitantes de Marte não são louros, proposição categórica do tipo O, seriam falsas, o que viola a relação de contradição entre A e O. E aí temos uma solução proposta pelo matemático George Boole. Vamos lá. Para resolver esse problema, ele propôs uma interpretação das proposições categóricas. Na interpretação dele, as proposições universais A e E não têm conteúdo existencial, enquanto as particulares I e O têm. Isso significa que, na visão dele, as proposições universais não afirmam a existência de membros na categoria de sujeito. Por exemplo, na interpretação booleana, a proposição, entre aspas, todos os habitantes de Marte são louros, seria verdadeira, mesmo que Marte fosse desabitado, porque ela não afirma que existem habitantes em Marte. Já a proposição, entre aspas, alguns habitantes de Marte são louros, seria falsa, porque ela afirma a existência de habitantes em Marte, e se Marte for desabitado, essa proposição é também falsa. Essa interpretação resolve o problema do quadro de oposição, porque agora as proposições A e O podem ser ambas falsas se a categoria do sujeito for vazia. O que não, veja só, não viola a relação de contradição. No entanto, essa solução também possui as suas limitações, porque ela restringe o poder expressivo das proposições universais. Tá? Então, finalizando aqui a nossa aula, nós falamos sobre o conteúdo existencial, que é uma categoria importante das proposições, especialmente nas proposições categóricas, tá? As proposições particulares do tipo I e O sempre têm conteúdo existencial, tá? Porque afirmam a existência de pelo menos um membro da categoria ou da categoria do sujeito.
Já as proposições A e B podem ou não ter conteúdo existencial dependendo da interpretação que adotamos, certo? A interpretação tradicional assume que as proposições universais têm conteúdo existencial, o que pode gerar problemas lógicos, expliquei isso anteriormente, quando a categoria do sujeito é vazia, certo? Já a interpretação de Boole resolve esses problemas ao negar o conteúdo existencial das proposições universais, mas isso também limita o poder expressivo dessas proposições. Muito bem, finalizamos esta aula. Espero você na próxima. Até mais!